Eu não virei pra irmã, né? E falei assim, morde lá pra empatar, né? Morde também que você tem direito. Seu filho já mordeu outra criança em casa ou na escola? Ou ele mesmo já foi mordido por outra criança? Por que as crianças na primeira infância têm a tendência de morder? E como podemos lidar com isso? Vamos pontuar aqui quais as possíveis causas das mordidas e que os pais ou os responsáveis por essas crianças podem fazer para evitar que as mordidas se tornem rotineiras. Aqui em casa, a Luana, né? Ela tinha acho que por volta de 2 anos. E a Ju, uns 3 anos e meio, 4, por aí. Não lembro muito bem, assim, mas elas estavam brincando e elas estavam disputando um brinquedo. Tava brincando, tava se divertindo e de repente eu tava lavando a louça, eu olho para trás e eu escuto um grito. Era a Juliana chorando porque a Luana tinha mordido a barriga dela. E aí eu fui para cima, né, dela, fui tentar entender o que tinha acontecido, ela me mordeu. Aí, no lugar de eu salvar a Ju, né, o que eu fiz? Eu afastei e peguei o gelo, coloquei na barriguinha da Juliana e fiquei segurando. Não fiquei brigando com a Luana porque eu precisava entender o que tinha acontecido, né? E aí eu entendi o porquê, o motivo. Então o que eu fiz? Primeiro eu afastei para não acontecer mais. E expliquei que não era para ninguém ficar se mordendo, porque não era para fazer mesmo, né? Tudo bem. Essa foi a primeira vez. Minha mãe estava até aqui em casa, minha mãe falou: "Não, não tem problema, isso acontece mesmo". A segunda vez, elas estavam brincando novamente e aí eu lembro delas estarem com aqueles pininhos de montar casinha, e uma queria um bloquinho vermelho e a outra queria o azul. E aí veio aquela coisa, eu quero essa cor, e de repente as duas mudaram de ideia e quiseram pegar o mesmo. E na hora que uma pegou, a outra pegou também e foi lá, Luana novamente mordeu a Juliana. Nesse momento, a minha primeira reação não foi acolher nada, eu gritei. Ei, o que está acontecendo? Não pode fazer isso. Aí ela parou. Na hora que ela parou, até todo mundo parou, né? Todo mundo olhou e falou assim: Nossa, você tá gritando, você não costuma gritar. Eu falei: Eu não costumo gritar, mas esse momento é necessário para ela entender que não pode. Aí ela parou, novamente eu peguei, mostrei para ela o porquê que não podia morder. Eu não falei para ela, eu não virei para a irmã, né? E falei assim: morde lá para empatar, né? Morde também que você tem direito. Não é assim, né? Não vou deixar a outra morder também. Então eu expliquei, não pode morder, e é a última vez que você vai morder sua irmã, porque se você morde a sua irmã, você não sabe brincar. Então você vai começar a brincar sozinha. Parece assim que ela entendeu tão bem que ela foi pro cantinho, ela ficou uns 15 minutos sozinha. Ela não queria nem conversar, não queria mais brincar, não queria nada. Mas a partir daquele momento ela entendeu que não podia mais. E aí, tudo bem. Agora eu tenho um bebê, ele tem 1 ano, e aí, assim, eu não tenho necessidade de mandá-lo para a escola. Mas eu sempre tive medo de mandar as crianças para a escola antes mesmo delas conseguirem expressar tudo, sabe? Tudo que estava acontecendo na escola. Por exemplo, bebezinhos não falam. Então, por exemplo, se alguma criancinha, uma outra criança for brincar e levar uma mordida, o que eu devo fazer? Eu brigo com quem? Eu brigo com a escola? Eu brigo com a professora? Ou eu não brigo com ninguém e aceito? Como que eu faço nessa situação? Então, eu vou te explicar o seguinte: você não precisa brigar com ninguém, você comunique à escola, porque geralmente a escola comunica à mãe. Olha, mamãe, hoje, durante a disputa de um brinquedo, o seu filho foi mordido, entendeu? Então, mas a gente nós já estamos tomando as providências cabíveis. O que seriam essas providências? Observar mais a criança que mordeu, se foi a primeira vez, entendeu? Geralmente é a primeira vez, porque na disputa de brinquedo, como você falou, pode ocorrer realmente a mordida, entendeu? Porque a criança, ela não faz por mal, ela não vai morder porque, eu quero morder. Não, porque ela está tentando expressar algum sentimento, ou, tipo assim, pode estar triste porque o amigo pegou o brinquedo da mão dela. A mordida ocorre também quando a gente chama a criança para uma roda pode ocorrer, não que ocorra, durante uma roda de conversa que a gente vai fazer a criança sentar ao redor da professora ou da auxiliar. E geralmente tem aquelas crianças que querem ficar perto da professora.
aí pode acontecer a mordida. Quando a professora já está atenta a isso, o que acontece? Ela simplesmente já sabe que é isso, ela faz um rodízio. Hoje é você que vai sentar perto de mim, hoje você vai ficar do meu lado direito, ou você vai ficar do meu lado esquerdo. E vai conversando com a criança. E aí vai diminuindo muito essa parte da mordida. A mordida ocorre geralmente do 1 aos 3 anos. Geralmente a criança começou a ter o dentinho, gente, ela pode tentar morder. Por que que isso acontece? Porque os bebês, eles aprendem as coisas no começo, é através da boquinha. Porque é o primeiro, tipo assim, que ele sente, por exemplo, o leite, ele suga o peito da mãe através da boca. Ele chupa a chupeta com a boquinha. Ele pega a mamadeira, vai na boquinha também. Quando ele quer pega um brinquedo, o que que ele faz? Ele coloca na boca. Então, tudo começa a partir da boca, entendeu? Então, por isso, pode ocorrer a mordida. É sempre? Não. Tem crianças que não mordem. Tem crianças que mordem, assim, por besteira. Por, assim, elas não pensam antes de morder, elas simplesmente vão lá e mordem. Então, na escola, o que que a gente pode fazer para evitar a mordida? Deixar sempre a criança ocupada. Ocupada como? Mandar fazendo alguma coisa? Não, a gente está numa roda de brinquedo, a gente, numa roda de brinquedo ou de conversa mesmo, o que que a gente faz? A criança que a gente percebe que tem tendência a morder, às vezes ela nem mordeu, mas ela foi com a boquinha, sabe? Às vezes ela nem tem um dente ainda, mas ela já vai no instinto. O que que a gente faz? A gente acolhe, deixa a criança mais perto da gente, dá um brinquedo para ela brincar assim, que ela gosta muito. E também a gente nunca deixa a criança à toa, tipo assim, criança não tem nada para fazer. Não, a criança está na escola, ela sempre tem alguma atividade para fazer. Não é cansativo, gente. Ela está prestando atenção numa história, ou ela está folheando o brinquedo, ou ela está brincando de massinha. Tem sempre aquela criança que pode tentar morder. O que que a gente faz? A gente não deixa a criança, a gente não afasta a criança da brincadeira, a gente só fica mais atenta a ela, entendeu? A gente pega, deixa mais perto da professora ou da auxiliar, sempre assim, nunca tem que deixar a criança sozinha, não. Ela vai ficar naquele canto porque ela morde. Não, a gente não deve rotular a criança, nunca. A gente deve acolher a criança. Se a gente percebe que ela não está sabendo se expressar e por isso ela morde, a gente tem uma conversa com ela e fala, olha, por que que você mordeu? Se a criança mordeu, por que que você mordeu? Se ela já sabe falar, ela vai falar, eu mordi porque ele pegou meu brinquedo. Então a gente fala, não. Se ele pegou seu brinquedo, você peça ajuda. Pode falar, professora, ou fulana, você vem aqui e me ajuda, ele pegou meu brinquedo. A professora vai conversar com o amiguinho, vai falar, não pegue o brinquedo do amiguinho, você peça, se ele te emprestar, você pega. E aí, a gente resolve esse problema. Se a criança não conseguir falar, o que que a gente faz? A partir do momento que a criança mordeu, a gente afasta a criança, a gente pega aquela criança que foi mordida e a gente acolhe. Acolhe como? A gente vai, abraça e vê como é que foi a mordida, se ficou marca, e aí chama a criança que mordeu e fala que olha o que você fez. A gente não pode morder o amiguinho, porque o amiguinho, ele tá chorando porque tá doendo, olha a mordida. Aí a gente mostra para a criança, para ela refletir, porque quando a criança é mordida, ela vai sentir dor, entendeu? E ela também não vai querer sentir dor, a outra criança no caso. E aí explica de novo, se você mordeu por quê? Ela falou assim, é porque se ela sabe falar, porque eu tava com raiva, eu tô com raiva, então tá. Como é que a gente pode trabalhar essa raiva? Então tá, se a criança é um pouco maior, o que que a gente faz? A gente fala assim, então desenha o que você acha que foi a sua raiva. De repente, dá uma folha para ela, um giz de cera e manda ela rabiscar. Ou vamos conversar, por que que você ficou com raiva? E a gente vai conversando, para a criança entender que a gente não pode, tipo assim, morder, sabe? Que não é legal. E aí, tipo, se a criança continua mordendo, porque também tem esse problema, que tem crianças que continuam mordendo. A escola geralmente conversa com os pais. Por que com os pais? Porque os pais vão fazer tipo uma entrevista. Pai, por que ele morde em casa? Ele já mordeu algum amiguinho? Ele já mordeu algum priminho? Aí o pai vai perceber, não, ele costuma morder. Então tá. Então, o que que a gente pode fazer? Então, em conjunto, eles vão trabalhar uma forma para poder resolver esse problema. Outra coisa, já teve pai que a gente descobriu que a criança mordia por quê? Porque o pai e a mãe brincavam de morder a criança, mas o pai e a mãe brinca, mas, gente, ela nunca vai morder a criança a um ponto de machucar. Mas a criança não tem noção disso, entendeu? Ela vai morder do jeito dela. E aí, a gente conversando com os pais, eu já tive caso, aí a mãe falou,
Ah, é que a gente brinca de dar uma mordidinha na barriguinha, no bracinho, e a criança acha legal, dá risada, só que para ela é uma brincadeira, entendeu? Só que para outra criança não, porque ela não vai morder com a intensidade que a mãe e o pai morde, entendeu? Vai machucar. E aí os pais conversando, resolve também. Outra coisa, a criança também pode ter um primo que já mordeu ela, ou então um amigo da escola começa a morder também, e a criança começa a imitar, entendeu? É tudo imitação. Criança, tudo ela aprende muita coisa por imitação. Entre elas, a mordida também pode ser por isso. A criança às vezes morde porque o dentinho está coçando, e aí ela tenta morder e para aliviar a dor. Então, nesse momento, o que a gente faz? Se é uma criancinha, tipo, seria aniversário 1, a gente dá um mordedor, a mãe já manda o mordedor para a criança, e a criança, ou então tem algumas coisas que os pediatras indicam, e a gente passa, e aí a criança fica muito mais calma, entendeu? Porque, gente, criança, quando tá com a dentição saindo, ela vai ficar muito irritada. Então, uma das coisas que ela pode fazer, realmente, ela poderá morder, entendeu? Então, o povo pode falar, nossa, mas como uma criança não tem nenhum ano, mordeu a outra, como pode acontecer isso? Gente, pode acontecer, entendeu? O ideal é que todo mundo esteja atenta para que isso não ocorra. Então, nesse aspecto, o que a gente pode fazer? É sempre observar por que aconteceu a mordida. Às vezes tem quando a criança morde muito, a gente começa a identificar alguns históricos, por quê, algumas rotinas. Então, com isso, a gente já consegue, tipo assim, ir mudando algumas coisas para que isso não aconteça. Às vezes, em escola, tem criança que morde e aí as mães falam, ó, se der a chupeta, ela não vai morder, lógico, ela não vai tirar a chupeta para morder, geralmente ela está com a chupetinha na boca. Aí, às vezes, a gente oferece a chupeta, quando a mãe autoriza, entendeu? Porque tem mãe que não quer que a criança chupe a chupeta. Então, a gente vai fazer outros jeitos para a criança não morder. O ideal é a gente, como educador, sempre estar atento às crianças, entendeu? E quando a criança mordeu, gente, a gente não pode gritar com a criança, mas a gente pode ser firme. Falar, não, eu não gostei do que você fez, seu amiguinho tá chorando. Olha aqui, mostrar, igual eu falei, a mordida, entendeu? Mas a criança, gente, a que mordeu também, ela precisa ser orientada com amor. E a gente tem que ter paciência. Se a gente usar a paciência e o amor, a gente consegue, sabe? Eliminar esse hábito da criança. E aí os pais da criança também vão ficar, tipo assim, a gente não vai, ou se a gente orienta os pais às vezes conseguem também identificar as mordidas, por que aconteceu, e tem criança que morde também os pais, sabe? Eu já tive mãe que veio com mordida no rosto, porque a criança ficou irritada por alguma coisa e mordeu. Então, a mãe, nessa hora, a mãe tem que ser firme, não pode morder a mamãe, entendeu? Mas sempre firme, gente. É a criança, a gente não pode, não é gritar, não faça isso, não, é assim, não gostei que você mordeu a mamãe, ó, tá doendo, e agora, ó, a mamãe vai ficar com uma marca, mostra para a criança que você não ficou satisfeito com isso, entendeu? E a criança que foi mordida, geralmente, gente, a gente tem que demonstrar que quem mordeu não fez por mal. Aí, geralmente, na escola a gente fala assim, ó, você mordeu, mas agora, ó, tá tudo certo, dá um abraço no amiguinho. Se a criança fala que você não fez por mal, aí às vezes a criança fala mesmo, dá um abraço, e às vezes elas vão continuar brincando normalmente, entendeu? E o que importa mesmo é a gente identificar os motivos das mordidas. A gente identificando, às vezes a gente consegue até evitar que elas aconteçam, sabe? Sempre com firmeza, mas com amor, e nunca gritando assim com a criança para não assustar também, né? Mas elas aprendem bastante. Elas são assim umas esponjas, porque elas aprendem as coisas rapidamente, através da imitação. Então, a gente tem que ficar muito atenta com o que a gente faz perto das crianças. E vale ressaltar também que quando a criança sente fome, quando ela está cansada, ou até mesmo devido ao excesso de estímulos no ambiente que cerca essa criança, pode até mesmo estar assim incentivando essas mordidas. Muitas vezes a criança ela morde para mostrar assim que está descontente. E embora assim a mordida também seja óbvio, é negativo. A criança ela está se comunicando
conforme já foi dito, se a criança não sabe falar, ela tem que se expressar de alguma maneira. Então, às vezes, é na mordida. E isso tem até mesmo uma explicação. Se nós formos analisar, segundo Freud, a criança, assim, ela passa pela fase oral, que compreende entre os 0 a 3 anos. E a mordida é, assim, um dos primeiros estágios do desenvolvimento infantil. Por quê? Porque a criança, ela passa a acreditar que o mundo gira ao seu redor, que tudo funciona e existe por sua causa. E isso nós chamamos de egocentrismo. Mas é importante mesmo que quando uma criança ela morde a outra criança, morde assim um amiguinho, mesmo que ela possa não ter assim uma má intenção, ela precisa realmente entender que a mordida é uma forma de agressão, que provoca dor e deixa marca. Por isso, conforme mencionado, como então podemos lidar com isso? Então, quando ocorrer uma mordida por parte da criança, o que nós adultos devemos fazer? Seja os pais, né, no caso, o responsável, ou mesmo na escola. Então, manter a calma. Então, nós não devemos gritar com essa criança, só porque ela mordeu a outra. Em contrapartida, devemos, assim, acalmar a outra criança, a que foi mordida, e explicar para a criança que mordeu que o que ela fez causou dor no amiguinho, e que não se deve fazer isso. É importante também nós impormos, assim, limites claros. Mesmo se a criança não sabe ler, ela entende o que é falado. Então, é importante, talvez, até mesmo fazermos, assim, pequenos cartazes com desenhos de coisas que não são legais, como empurrar, morder, brigar e assim por diante. E se a mordida ocorreu na escola, que é até mesmo como a Priscila mencionou, o que fazer, né? Então, o que normalmente é feito? Então, é chamado os pais, ou liga para os pais, ou o responsável para uma conversa. E é importante saber, até mesmo, Priscila, que as mordidas são comuns, sim, na educação infantil. Mas a escola ela está sempre comprometida em evitar tais mordidas, porque realmente é uma agressão. E essa criança, ela tem que entender que no meio social, ela não deve resolver tudo, talvez com mordidas, ou empurrando, ou até mesmo tentando bater no amiguinho. Isso realmente não é algo que faz com que essa criança ela faça algo de maneira correta. Então, mas ela vai entender isso. E a escola realmente serve para isso, para essa socialização. Então, quando a criança ela entende essa questão das mordidas, isso vai diminuindo. Tanto é quando ela faz os seus 4 ou 5 anos, isso vai passando. Então, realmente é uma fase que essa criança ela passa. Então, e assim, uma coisa que eu falei, né? Falei, acabei gritando mesmo. E aí foi nesse momento que eu aprendi que criança tinha que ter limites, né? Assim, não que a gente não saiba, mas a gente acaba só conduzindo as situações. E aí foi nesse momento que eu fui estudar para ser uma melhor mãe, porque eu acho que assim, a partir do momento que você perde o controle com a sua criança, você está perdendo o controle de todo o ambiente. E aí você não quer que o seu filho no futuro não seja uma boa pessoa e trate todo mundo mal. Então foi por um desses motivos que eu comecei a ler. E eu acho que uma dica é super importante, se você não está sabendo lidar com a situação, procure ajuda. Pode ser de um profissional, pode ser da escola mesmo, pode ser entre irmãos, entre familiares, porque sempre tem alguém que já passou pela situação. E isso ajuda bastante. Acho que isso é bem válido. Com certeza. E é mesmo, porque essa questão, por exemplo, do gritar, se morder, se a mordida é uma forma de agressão, o gritar também. Então, por isso que é importante manter assim a calma, falar com calma com essa criança, para que ela possa entender que não foi legal o que ela fez. E normalmente a criança vai entendendo com o tempo, mesmo quando ela é assim, bem pequenininha. Então, essas foram as dicas de hoje. E se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.